Oi pessoal, começamos nossa sexta aula do curso Beabá do Design Gráfico para Liberais. Hoje eu vou mostrar para vocês por que imprimir uma arte 1000 por 1000 pixels como essa daqui em formato pôster jamais dará certo. O primeiro passo é pesquisar por gráficas e definir uma. Você escolhe o motivo, se é por preço, qualidade, volume de material. O que importa aqui é ter o manual de impressão dessa gráfica. Cada gráfica usa configurações diferentes porque tem impressoras diferentes. Eu vou passar algumas configurações gerais, que são as mais comuns, as mais requisitadas, mas segui-las sem consultar a gráfica por sua conta e risco, beleza? A cor deve estar configurada em CMYK, o tipo de papel, você escolhe aquele que for mais adequado para a sua finalidade, o DPI em 300, as medidas em centímetro ou milímetro, a sangria em 3 milímetros, e o arquivo PDF deve ser X1A 2001, compatibilidade do Acrobat 6. Se nada disso faz sentido para você, vem comigo que eu vou te apresentar algumas coisas. A primeira coisa é que existem alguns tipos de impressão. Esses dois tipos de gráfica são o que a gente geralmente mais lida. A gráfica rápida, ela costuma utilizar a impressão digital. É como se eles utilizassem uma impressora dessa que a gente tem em casa, só que maior. E o maior benefício é que os materiais ficam prontos na hora, mas eles têm menos qualidade. Já a gráfica, que geralmente são as gráficas maiores, elas utilizam o sistema de impressão offset. Esse sistema ele usa um tinteiro em sistema de cilindros. Dependendo da impressora, eles configuram para que faça impressão também com cor especial. Tem uma demora maior na entrega, dificilmente ele fica pronto na hora, mas ele tem uma qualidade muito maior. E ainda temos o sistema utilizado por camiseterias, que é o de serigrafia. Nesse sistema se preparam telas para as camadas de cores. Então cada tela é uma cor. Se você quer uma camiseta com logo amarelo com preto, você terá um pedido de 2 telas. Primeiro você escolhe a cor do tecido e depois a quantidade de cores, que serão a quantidade de telas necessárias. Há também camiseterias que usam em impressão digital, só que grande parte ainda usa o sistema de serigrafia. Relembrando o conhecimento de aulas passadas, a configuração das cores para impressão deve ser em CMYK, não RGB. Lembrem também que as cores CMYK elas não têm tanta vivacidade na vida real fora dos monitores. Elas são uma mistura de 4 cores que formarão a cor que você quer, então a gente tem algumas limitações. Mas além delas, a gente tem outras 2 cores que a gente precisa tomar cuidado, que é o branco e o preto. Se você for imprimir texto, preste atenção na cor preta. O preto ele deve ser K100 e as outras letras 0. Quando você utiliza o preto web, que é esse hashtag 000000, você imprime com um pouco de todas as cores. Com essa configuração, a gente sobrecarrega o texto e pode causar um efeito borrado desnecessário. Agora, se você precisa de um fundo preto numa arte, se você usar somente o K100 e o resto 0, não vai ser suficiente para o efeito esperado. Ele vai se comportar como um cinza bem escuro. Nesses casos, a gente usa um preto calçado, que tem um adicional de 20% de ciano. O branco na impressão é a ausência de cor. A gente não consegue imprimir branco numa impressora comum. Se a gente quiser algum texto ou alguma outra coisa branca num fundo colorido, a gente tem que usar outro tipo de impressão, como a serigrafia. Quando a gente imprime um arquivo de texto preto com fundo branco em papéis diferentes, todos irão se comportar de maneira diferente por causa do fundo. E um adendo muito importante é que você não pode esquecer de converter as suas imagens de RGB para CMYK, senão a impressora converte na hora e pode ter uma variação negativa na sua impressão. Pode parecer estranho, mas eu sou apaixonada por papéis. Como eu não espero que todas as pessoas sejam assim, eu vou passar algumas dicas mais pontuais. A primeira é que nós temos mais contato com 3 tipos de papéis, que é o couché, o offset e o poly. O couché é branco, com textura lisa. O meu professor comparava essa textura com uma película de gesso, e eu acho que é uma ótima analogia. Se você precisar dobrar ou cortar, você vai perceber que ele solta um pozinho, como se ele estivesse se desfazendo. E nele, a tinta fica mais viva por causa dessa camada. Já o offset, ele é branco, mas com a textura porosa. É a mesma textura de uma folha 4. Ele geralmente é mais branco, mas absorve mais a tinta, deixando ela levemente opaca. E o pólen, ele é amarelado, também com uma textura porosa. Ele é bastante utilizado em livros, pois é considerado menos cansativo para leituras. Ele é um pouco mais difícil de encontrar em gráfica rápida e ele também modifica um pouco as cores quando você imprime por cima. A minha dica do coração é que você fique longe do papel reciclado se você não trabalha com setores do meio ambiente. E é claro que é um leque de papéis gigantescos com diversas texturas, cores, mas essa parte eu deixo para mim. Nós temos também o modelo mais utilizado, que é o modelo A. Ele é padrão internacional
ISO 216 e define os tamanhos de papel utilizados em quase todos os países do mundo, com exceção dos Estados Unidos e do Canadá. O A4 é o tamanho mais comum, e o melhor desse padrão é que você consegue simular tanto tamanhos maiores como menores. Uma A3 são duas A4, por exemplo, e uma A5 é a metade de uma A4. Dependendo do que você for imprimir, o tamanho muda e a gramatura também. A gramatura não é o que eu vou falar, mas é o que enxergamos visualmente. A gramatura, ela influencia a espessura do papel. Então, quanto maior a gramatura, maior a espessura. Se você fizer um cartão de visitas, provavelmente a gramatura será entre 250 a 300. E se você quiser um acabamento diferente, também precisará de uma gramatura maior do que 180 para que o papel não ceda durante o procedimento. Só para efeitos de comparação, um papel sulfite tem gramatura de 75. E uma dica sutil, mas que faz muita diferença, é que se você quiser um papel timbrado mais profissional, você pode utilizar o papel offset 90 em vez de 75. Chegamos nos DPIs, que são dots per inch, pontos por polegada. Dentro de uma polegada cabem inúmeros pontos. Quanto mais pontos, maior será a qualidade da sua impressão. Em resumo, é a resolução da imagem. Para as telas, 72 dpi são suficientes para serem lidos com qualidade, mas para impressão, nós precisamos de 300. Quando você criar um arquivo, certifique-se de que ele esteja configurado para impressão e que seu DPI esteja em torno de 300. Às vezes, repito, às vezes, 150 dpi já são necessários para uma boa impressão, mas se não for recomendação da gráfica, é por sua conta e risco. Toda imagem criada, como uma foto, por exemplo, ela já tem o DPI definido. Se o arquivo tem extensão PNG, JPG ou GIF, esse valor já está definido. Então, na hora de selecionar as imagens, dá uma olhadinha se elas estão com tamanho e DPIs corretos. Se você for pegar uma imagem do Google, procure pela versão com maior tamanho e melhor qualidade. Se eu precisar de uma foto do Mises, por exemplo, esse daqui é o procedimento. Eu abro a parte do Google Imagens, seleciono Tools, depois eu seleciono o tamanho para o maior tamanho possível. Assim que ele atualiza a página com os maiores tamanhos, a primeira sempre vai ser o maior tamanho disponível e vai descendo para os menores tamanhos. Essa daqui, por exemplo, tem 2181 por 2979. Beleza, vou ficar com essa. Daí o que eu faço? Eu levo essa imagem para o Photoshop, eu seleciono uma ferramenta para ver quais são as dimensões dela, e aqui aparece aquele número de pixels que a gente deu uma olhada ali no Google. Só que ela está com resolução 72. O que eu vou fazer? Eu vou desmarcar o resample e ele vai me mostrar qual que seria o tamanho deles em centímetro. Só que 72 já falei para vocês que não é o ideal para impressão. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar 300 no lugar e daí eu descubro que em vez de 76, o tamanho da largura era 18. Esse é o tamanho máximo que eu vou conseguir imprimir essa imagem sem perda de qualidade. Então é muito importante ficar de olho nessas configurações quando você tenta imprimir, porque não importa o quão grande seja o tamanho do pixel. Se não estiver com a resolução certa, você não vai conseguir imprimir numa boa qualidade. Pixel e centímetros, eles não são iguais ou da mesma família de medidas. 30 centímetros não são 30 pixels. Na verdade, são 850,394 pixels. Então tome muito cuidado quando você for definir o tamanho da sua arte. Defina primeiro o tamanho do papel, o tipo de papel e então o tamanho que a sua arte ocupará dentro desse papel. Não esqueça que o DPI deve estar em 300. Uma arte de 30 por 30 centímetros com 72 dpi não tem a mesma qualidade que uma arte de 30 por 30 com 300 dpi. A primeira é muito inferior. Se você tentar imprimir uma arte de 1000 por 1000 pixels com 72 dpi, o tamanho máximo dela com qualidade vai ser 8,47 por 8,47 centímetros. Mas, antes de converter, ele nos ilude com a possibilidade de 35,28 centímetros, que é a conversão direta de pixel para centímetro sem mudar o DPI. Então sempre fique muito de olho nessa resolução da imagem. Quando você vai imprimir, você precisa pensar nas margens e na sangria da sua arte. A margem de segurança é um espaço seguro da folha. Nela o seu material não será prejudicado por uma impressão torta e nem por cortes acima da linha indicada. Digamos que você imprima vários cartões de visita. Na hora do corte, as folhas podem se movimentar alguns milímetros. Se o seu texto estiver muito próximo da borda, além da margem recomendada, ele pode ser comprometido e cortado. Então lembre-se, na margem de segurança, você pode ter blocos de cor ou imagem se quiser que elas transpassem esse limite, mas não coloque informações importantes como o texto. Toda impressora tem limite na sua área de impressão. Você já deve ter imprimido uma sulfite com aquele fundo colorido que ficou com uma borda branca. Aquele é o limite daquele equipamento. Porém, é possível imprimir ultrapassando o limite do papel em uma outra impressora. É aqui que entra a sangria.
A sangria é um espaço para além da borda, como vocês podem ver aqui no exemplo. Quando você precisa de um cartão de visitas, é comum utilizar uma folha maior, próximo do tamanho de uma A1, para realizar a impressão, porque essas folhas elas vão abraçar tanto a arte como a sangria, permitindo o corte planejado. Essa arte aqui, por exemplo, vai ficar aproximadamente dessa maneira, se a gente tirar daí essa marcação verde, o correto que estava ali do lado antes. Nem todos os programas eles oferecem a opção de customizar o seu PDF, mas se o seu permitir, escolha a versão X1A 2001. Ela que tem maior compatibilidade com impressoras e mantém uma ótima qualidade do seu arquivo. Da mesma forma, crie seus arquivos de impressão em programas para vetor ou editorial, como o Illustrator e InDesign, que são ambos da Adobe. Nele, vocês conseguem configurar idealmente o seu arquivo. Aqui mais uma coisinha que a gente já viu e que vamos rever, que é, se você for imprimir um pôster, tome cuidado com as proporções de impressão. Na tela, as fontes parecem pequenas, mas quando a gente imprime, elas ganham vida. Se você vai fazer algo mais tipográfico, com uma grande parte textual, lembre que a fonte tamanho 12 geralmente é bem grande. Usa 14 se você achar que ainda assim não dá para ler à distância. Somente o seu título precisa se destacar e ser maior. O melhor exemplo aqui é do Annual Business Conference, que tem esse título mais chamativo, um título maior, e que todas as outras informações que são relevantes, elas estão em tamanho menor na tela, fica até um pouquinho ruim de ler, mas que quando forem impressas serão perfeitamente lidas. Diferente da arte ao lado, que tem tudo gigantesco e que não precisa, porque quando você for imprimir, ele naturalmente vai ter um tamanho maior. Claro que essa arte aqui também tem outros problemas de diagramação que eu prefiro não comentar, vou passar reto. Uma outra dica é para vocês não esquecerem de transformar o seu texto em curva. Nem sempre as gráficas têm acesso às fontes que a gente utiliza, então é muito importante vetorizá-las. Se a gente não vetorizar, o arquivo pode ficar desconfigurado quando eles forem tentar imprimir. Geralmente, a fonte ela é trocada por uma fonte padrão automaticamente, e toda a arte pode ser arruinada sem nenhum direito a pedir o dinheiro de volta. E quando você faz isso, atente-se que os textos não serão mais editáveis. Mantenha um arquivo de segurança com as fontes editáveis, caso você precise fazer mais alguns ajustes no futuro. O teste de impressão é o seu melhor amigo. Nele você percebe se alguma fonte de informação está muito grande ou muito pequena, sem contar a variação de cor entre tela e impressão. Nós só temos a real noção do arquivo quando a gente tem uma prévia impressa. Não mande um arquivo para a gráfica para imprimir 1000 unidades de uma coisa se você não fez nenhum tipo de teste antes. Bom, sua impressão está lá, prontinha, esperando para ir embora, mas talvez você queira alguns acabamentos antes de sair da gráfica. Esses daqui são os mais comuns. A laminação é uma película que a gente adiciona em toda a superfície do papel após impressão. Ela pode ser fosca ou brilhosa. Grande parte das impressões de capas de livros e de cartão de visita possuem. Se você tiver algum cartão de visita que não precisa, tenta rasgar que você vai ver que vai ser difícil remover essa camada plastificada. Já o refile é o corte reto nas extremidades do papel. Ele é bastante comum, mas nem por isso ele é barato. Nós temos também o vinco e a dobra. O vinco é uma marca feita para facilitar as dobras. Nenhuma dobra é feita no seco, sem nenhuma marcação prévia. Mas tome muito cuidado na hora de fazer o pedido para a gráfica. Se você pedir 1000 flyers com vinco, não há garantia de que ele também terá a dobra. Então, não esquece que quando você for pedir o vinco, você tem que pedir a dobra também. A não ser que você não queira pagar por ela, daí tudo bem. Se você já viu algum convite de casamento ou uma embalagem com fonte dourada ou prata, então você já viu uma aplicação de hot stamping. Essa película ela é aplicada através de um procedimento de transferência por calor. Apenas papéis acima de 180 gramatura aceitam esse tipo de procedimento. Se a sua impressão não vai ter somente cortes retos indicados, mas um formato diferente, seja ele redondo, triangular, raio, coração, que seja, você precisa indicar uma faca especial. Você vai indicar para a gráfica qual molde eles precisam criar para que o seu arquivo tenha a aparência que você queira no final. Se você quer montar uma embalagem, por exemplo, provavelmente você vai precisar desse acabamento. Algumas gráficas elas já possuem corte a laser, que é muito mais preciso e menos custoso, mas muitas ainda precisam montar um molde especial, então não faça formas muito complexas nesses casos. E por último, o verniz localizado, que é a aplicação de superfície brilhosa ou fosca em um espaço determinado, muito comum para destacar o material. Todo o acabamento ele tem um custo extra e ou adiciona tempo extra na entrega do seu produto. Se você precisa dele para ontem, talvez não seja interessante aplicar neles. Por hoje é isso. A atividade da semana vai ser segmentada para aqueles que têm o programa de edição e para aqueles que não têm. Se você tem,
Crie uma peça gráfica usando os conceitos já aprendidos até agora, de equilíbrio, hierarquia, contraste. Você pode criar aquilo que você quiser. A peça ela deve ser fechada, ou seja, salvada, usando como referência o guia que você escolheu. Pode ser tanto da print como da AutoCAD. Se você quiser enviar mais algum material extra explicando a criação ou se não, os padrões seguidos, está liberado. Agora, se você não tem programa de edição, a sua atividade vai ser escolher uma das gráficas sugeridas para comparar as configurações recorrentes que eu apresentei para vocês no início da aula. Eu confesso que eu não estou familiarizada com os programas gratuitos ou online. Se eles permitirem salvar os arquivos da maneira específica para impressão, podem ficar à vontade para participar. A atividade deve ser enviada pelo formulário em formato PDF até o dia 30 de abril às 9 da manhã. Nos vemos na próxima aula.